Olá! Esse vídeo é para você que não gosta de magoar ninguém, que fica pensando no sentimento de todo mundo, mas quando você vai ver, são sentimentos estão sendo pisados, né? Pisoteados, ninguém dá muita bola para ele. Às vezes você deixando, né, as pessoas te magoar. Vamos entender como é que é isso, como é que a gente deixa as pessoas magoar a gente e por que a gente fica tanto preservando todo mundo aí, né, que acontece internamente. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, para entender como é que a gente funciona e mostrar exemplos de situações com as quais você pode contar com o psicólogo. Você pode conversar sobre isso com o psicólogo. Você pode fazer sua terapia e um dos temas pode ser esse, de trabalhar essa questão de você preservar todo mundo, não querer magoar ninguém, mas você está deixando as pessoas te magoar. Eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Aqui pelo WhatsApp, até mais prático de você pegar as informações. Eles atendem em São Paulo, para quem quer o atendimento presencial, na região da Avenida Paulista, ou online, para quem preferir online, para quem está longe, quem não puder se deslocar, enfim. Então vamos lá. Tem pessoas que não gostam de magoar ninguém. Até aí parece que tá tudo certo, né? Afinal de contas, é legal a gente não perturbar a paz dos outros, certo? Mais ou menos. Às vezes tá errado. E o maior erro é quando a pessoa magoa a ela mesma para preservar o sentimento do outro e quando o outro está errado, quando o outro não precisa ser preservado. Às vezes a pessoa dá uma engolida em algumas coisas e se sente muito bem porque sente que o outro merece. Né? Eu estou preservando a outra pessoa e ela merece, ou é uma pessoa que já me fez muito, ou é uma pessoa que faz muito por todo mundo, ou é uma pessoa que eu considero. Então, ok, eu dou uma segurada aqui, não falo nada, não faço nada para não magoar, porque no pacote total é pouca coisa. Mas eu vou falar das situações que não são exatamente assim, né? Vou falando daquela pessoa que na tentativa de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa legal para os outros, ela acaba meio que se passando por boba, sendo confundida por uma pessoa boba, com alguém que permite que os outros a prejudiquem, que os outros façam coisas que, quando vai ver, tá magoando, tá, enfim, fazendo alguma coisa ali que no dia dela não dá certo. Isso porque eu acho que às vezes a gente precisa assim meio que magoar outra pessoa, ou seja, colocar os pingos nos is, ou principalmente naquela situação em que você está impedindo dela te magoar, quando é uma autodefesa, né? Porque algumas vezes as pessoas não percebem que elas estão fazendo coisas que estão te machucando. E quando a gente comunica de que elas estão errando, de que aquilo não é legal, às vezes elas ficam com o ego tão ferido, ficam tão chateadas, é a autoimagem delas caindo por terra. E elas se decepcionam tanto com elas mesmas e que se defende de um jeito como se você tivesse errado. Você está errado em falar, você está errado em reclamar, você está errado em se posicionar, mas elas estavam errando esse tempo todo. Então, entender essa dinâmica, eu acho que ajuda você a ficar firme com você mesmo quando você faz alguma coisa que o outro está se dizendo chateado, magoado, mas você está se defendendo, você está se preservando, isso é importante. Né? Principalmente quando a pessoa está errada, quando eu falei, quando ela está só com o ego ferido. Né? De fato, você não está fazendo nada que esteja prejudicando, a não ser comunicando o quanto que ela está fazendo alguma coisa aí que não está legal para você. E algumas vezes essa conduta de não magoar ninguém, que às vezes a pessoa tem isso, não, eu não gosto de magoar ninguém, eu preservo todo mundo. O que na verdade essa pessoa está fazendo, ela está alimentando um fã-clube, está alimentando um grupo de pessoas que a admiram, que acham ela muito bacana e ela não quer perder essa admiração. E normalmente esse grupo é um grupo que conhece ela meio de longe, né? E admira meio que por isso. Que sabe aquele ditado, não conheço os seus ídolos, né? Você pode se decepcionar. Então, às vezes a pessoa nem se coloca muito próxima desse grupo de pessoas que é justamente por isso, porque ela não quer que ninguém perceba que ela é um ser humano normal, falha, enfim. Então, ela não quer perder esse fã-clube, ela não quer fazer nada para magoar esse grupo todo, porque se ela fizer alguma coisa, ela vai perder a identidade dela, que é construída numa areia de insegurança.
Quando a pessoa luta demais para manter uma imagem bacana, gostada por todo mundo, é uma pessoa insegura e ela prefere então magoar aqueles que ela tem o amor garantido, né? E dá pra gente fazer um vídeo inteiro só sobre esse amor garantido, que é aquela pessoa mais próxima, aquela pessoa que você já percebeu que não vai te largar, que vai estar sempre ali. Aí com essa pessoa faz coisas que magoa. Aí ela fala desaforo, aí ela, né, faz aquelas coisas todas, ou trai, ou faz aquelas coisas porque sabe que ela não vai me deixar, não vai me largar. Esse amor aqui é garantido, mas eu preciso agradar essa outra galera. Com essa outra galera eu sou perfeito, sou bacana, sou maravilhoso, não vou me indispor com ninguém. E isso não é legal, né? Principalmente se você estiver nesse grupo aí do amor garantido, fala, pô, eu sou a pessoa mais importante, a mim você magoa e os outros que são mais distantes, você está preservando, você está todo cuidando do sentimento dessas pessoas. Então, entender qual é o seu papel, qual é o seu lugar nessas pessoas é bem interessante. E a gente deixa a outra pessoa nos magoar também quando a gente não fala. Quando a gente não fala aquilo que chateou, aquilo que prejudicou, aquilo que não está legal, fica quieto, fica engolindo. Aí você está deixando a outra pessoa te magoar. Ou quando você permanece no lugar. Tem gente ali que te feriu, tem gente que fez coisas que não são legais, mas você continua ali. Às vezes continua ali por dificuldade de encontrar um outro local, por achar que não vai ser amado em lugar nenhum mais, então fica ali. Mas isso está incentivando a outra pessoa a continuar do jeito que ela é e até mais do que isso, a incrementar a ser desse jeito com você. Porque se você continua ali, você está reforçando de que, olha, em cima de você ela pode fazer qualquer coisa, porque você não reage, você, né? Então, e muitas vezes essa pessoa está fazendo isso porque ela tem um lado perverso, ela tem um lado de que para sentir algum prazer ela precisa magoar alguém, ela precisa ferir alguém, ela precisa se sentir forte. Por que ela faz isso de graça? Não, ela faz para se sentir forte. Claro que por conta da insegurança dela, mas não é justo você deixar, né, a sua sanidade mental, que ela faça isso às custas da sua sanidade mental. E é importante a gente se colocar sempre como prioridade, prioridade da gente mesmo. Claro que você pode ser um bom observador do sentimento da outra pessoa, mas lembrando, você só vai conseguir entender o sentimento da outra pessoa quando você já passou pelo mesmo, você vai ter empatia, você já passou, você sabe. Quando você não passou pelo mesmo, você pode ser uma pessoa interessada em entender, né? Aí você vai ter alteridade, você vai ser esforçado, você vai fazer de tudo para... E aí você está dando a chance para essa pessoa e não tem nada de errado em contar com a outra pessoa para que ela expresse para você o que ela está passando. Você não pode adivinhar, você não vai adivinhar. Então você pode tanto perguntar, como permitir, como dar espaço para que essa pessoa te conte. Então aí você continua se mantendo como prioridade, continua entendendo o teu sentimento como o mais importante. Você não vai deixar a outra pessoa ser má contigo, ser perversa contigo só porque ela precisa, só porque ela é insegura. E aí as coisas funcionam de um jeito muito melhor, né? Porque muitas vezes o medo de você não magoar a outra pessoa limita a tua expressão dos seus sentimentos, do que é importante para você. Você, por exemplo, não comemora uma vitória com medo daquele que não conseguiu a mesma coisa se sentir mal. E aí você, né, engole, você não se permite a sua expressão. E aí talvez você esteja errando sim de partir do pressuposto de que a outra pessoa não vai saber lidar com a sua felicidade, ou se de fato ela não sabe lidar, eu acho que você está errando de você não viver a sua felicidade, de você não sentir você mesmo, de você não ter os seus momentos para preservar outra pessoa. Acho que de toda forma a gente tem que dar a oportunidade para outra pessoa de crescer, dela se desenvolver como ser humano e se entender nessa história toda. Então pensa nisso, quando você está aí tentando não magoar ninguém, mas está deixando as outras pessoas te magoar,
O que não está acontecendo dentro de você? Por que você está fazendo isso? Quais são os mecanismos? É importante você entrar neles, entender qual é a tua insegurança ou no quanto que você está presa a essa pessoa. Ela tem uma importância tamanha que você deixa ela te magoar, mas será que essa importância é justa? Será que você não está passando além dos limites do que você suporta emocionalmente? Importante a gente analisar e perceber, prestar atenção nisso tudo. E às vezes sozinho é difícil. Por isso que eu falo, um psicólogo pode te acompanhar, pode te ajudar a se entender nessa história toda, entender a sua dinâmica com as outras pessoas, para que você fique bem, para que você estabeleça bons comportamentos, boas ações, bons sentimentos com relação a você mesmo, que é o primeiro mais importante. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com quem você acha que vai ser importante ouvir. E obrigada por me assistir.